Pare por um instante e me responda com sinceridade. E se este vídeo não fosse apenas mais um conteúdo, mas a confirmação exata que você vinha pedindo a Deus? E se, no meio da correria, das preocupações, das responsabilidades e do cansaço emocional acumulado, você tivesse sido conduzido até aqui porque existe algo que precisa ser ativado agora na sua vida? Não avance ainda. Não deixe sua mente correr para outros pensamentos, porque há momentos em que o céu fala de forma direta, clara e impossível de ignorar. E este é um desses momentos em que Deus chama você para prestar atenção. Você não chegou aqui por acaso. Entre tantos vídeos, tantos caminhos, tantas possibilidades, você clicou exatamente neste, com essa mensagem específica, nesse exato momento da sua história. Isso já é um sinal. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe esperança, se Deus realmente está vendo tudo o que você tem enfrentado, se aquela promessa que parecia tão viva no passado ainda continua de pé hoje. E é justamente por isso que essa palavra começa com um alerta tão forte. Pare agora. Não continue vivendo no automático quando Deus está tentando falar diretamente com você. Quantas vezes você já sentiu que sua vida parecia travada, como se algo invisível impedisse o avanço? Os dias passam, as tentativas continuam, você faz a sua parte, ora, espera, insiste, mas sempre parece faltar algo. No fundo, existe uma pergunta silenciosa que insiste em voltar. Até quando? Esse cansaço emocional, essa sensação de carregar um peso que ninguém vê, não surgiram do nada. Eles são resultado de uma caminhada longa, de batalhas internas que poucos conhecem, de noites em que só Deus ouviu as orações feitas em silêncio, quando você já não tinha forças nem palavras. É exatamente nesse ponto que essa mensagem se torna tão profunda. Porque quando Deus confirma uma nova história, Ele não fala apenas sobre um futuro distante. Ele começa mexendo no agora. Ele interrompe ciclos, quebra padrões antigos, desmonta narrativas que não nasceram no céu. Talvez você tenha sido marcado por rótulos, por erros do passado, por perdas que doeram demais, por palavras lançadas sobre você em momentos de fragilidade. Mas Deus não escreve histórias baseadas em rótulos humanos. Ele escreve a partir do propósito que Ele mesmo estabeleceu. Preste atenção nos sinais que vêm de dentro. Você sente que algo está diferente no seu interior? Uma inquietação que não é medo, mas também não é conforto? Um incômodo com a vida do jeito que ela está? Um chamado silencioso para não aceitar mais viver da mesma forma? Muitas vezes, antes de qualquer mudança externa, Deus começa trabalhando por dentro. Ele desperta sensibilidade espiritual, faz você questionar coisas que antes pareciam normais, cria uma expectativa que não se explica apenas pela lógica. Essa palavra não vem para acusar, mas para despertar. Não vem para pressionar, mas para alinhar. Deus não confirma uma nova história para quem deseja permanecer preso à antiga. Existe um convite sendo feito agora, um convite para confiar novamente, para acreditar mesmo sem ver tudo claramente, para permanecer firme quando tudo parece silencioso. A confirmação não significa que tudo acontecerá de forma imediata, mas significa que o céu já decidiu algo ao seu favor. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto enfrenta desafios familiares, pressões financeiras, conflitos emocionais ou uma espera que parece interminável. Deus não ignora nenhuma dessas áreas. Quando Ele fala em nova história, Ele fala de restauração, de realinhamento, de portas que se abrem no tempo certo e de forças renovadas para continuar caminhando. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Tudo está sendo usado como preparação para algo maior. Enquanto você continua ouvindo, perceba como essa mensagem começa a tocar pontos específicos da sua vida. Pensamentos vêm à mente, lembranças surgem, situações fazem sentido demais para serem coincidência. Isso não é acaso. É Deus, chamando você para permanecer atento,
porque o que ele começou a revelar aqui ainda não terminou. Existe algo mais que precisa ser entendido, algo que conecta o seu passado, o seu presente e aquilo que está prestes a se manifestar. Quando falamos que Deus está confirmando uma nova história, não estamos falando de algo superficial. Estamos falando de um mover real, profundo, que muitas vezes começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas que carrega um peso espiritual enorme. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma sensação de que o antigo já não cabe mais, de que você não consegue mais se encaixar em lugares, atitudes ou pensamentos que antes pareciam normais. Isso não é confusão, é alinhamento. Muitas pessoas acreditam que a confirmação de Deus sempre vem acompanhada de sinais visíveis, respostas rápidas ou mudanças imediatas. Mas na maioria das vezes, ela começa dentro. Começa com um incômodo santo, com uma resistência interior a continuar vivendo do mesmo jeito. Você tenta se conformar, tenta aceitar, mas algo dentro de você diz que ainda não acabou. Essa resistência não é rebeldia. É propósito sendo ativado. Existe uma razão pela qual você precisou passar por dores específicas, por perdas que não fizeram sentido na época, por atrasos que pareciam injustos. Nada disso foi aleatório. Cada experiência construiu algo dentro de você que será necessário na próxima fase. Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma dor em estrutura, espera em maturidade, silêncio em preparação. Talvez você ainda se pergunte por que demorou tanto. Por que você precisou esperar mais do que imaginava, mais do que desejava? A espera não foi castigo, foi proteção. Se algumas coisas tivessem acontecido antes, talvez você não estivesse pronto para sustentar. Deus não entrega promessas para ferir seus filhos. Ele entrega no tempo certo, quando aquilo se torna bênção e não peso. Observe como sua visão começou a mudar. O que antes te animava já não tem o mesmo brilho. Conversas vazias cansam, ambientes superficiais incomodam, e existe um desejo crescente por algo mais profundo e verdadeiro. Isso não é isolamento, é seleção. Quando uma nova história começa a ser escrita, Deus também reorganiza pessoas, ambientes e pensamentos. Nem todo mundo pode acompanhar você para onde está indo, e isso faz parte do processo. Essa confirmação também vem para curar culpas antigas que você carrega sem perceber. Culpa por não ter conseguido, por ter falhado, por achar que decepcionou alguém, talvez até a si mesmo. Deus não confirma uma nova história para quem ele acusa, mas para quem ele restaura. O perdão de Deus não é parcial. Quando ele decide escrever algo novo, ele cobre o passado com graça para que você possa seguir leve. Uma nova história exige novas atitudes. Não perfeição, mas disposição. Disposição para obedecer, mesmo sem entender tudo. Para continuar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Para confiar mesmo quando a fé parece silenciosa. Deus não está pedindo que você veja o final agora. Ele está pedindo que você confie no próximo passo. Talvez você já tenha tentado várias vezes e se frustrado. Tentou recomeçar, tentou mudar, tentou acreditar, mas algo sempre parecia te puxar de volta. Mudanças verdadeiras não começam apenas com esforço humano. Elas começam com alinhamento espiritual. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Deus está alinhando sua mente, seu coração e sua visão com aquilo que Ele já determinou. Enquanto você escuta essas palavras, talvez pessoas, decisões e caminhos específicos venham à sua mente. Não ignore isso. Muitas vezes Deus fala através dessas impressões sutis, dessas conexões internas que fazem sentido, sem precisar de explicação. A nova história começa quando você decide ouvir com atenção e não apenas seguir no automático. É importante entender que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Enquanto você achava que nada estava acontecendo,
Muita coisa estava sendo organizada nos bastidores. Portas estavam sendo preparadas, livramentos estavam acontecendo sem você perceber, e forças estavam sendo renovadas dentro de você para sustentar aquilo que está por vir. A confirmação que você recebe agora é um lembrete de que Deus não se esqueceu, não desistiu e não mudou de ideia a seu respeito. Permaneça aqui, permaneça atento, porque cada palavra carrega uma camada mais profunda de entendimento. Essa nova história não começa com barulho, começa com consciência. E quanto mais você compreende o que Deus está fazendo, mais firme você se torna para continuar, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Não se apresse, não se distraia, existe continuidade nisso tudo, e aquilo que ainda será revelado se conecta diretamente com o que você está vivendo agora. Antes de avançarmos, eu quero que você participe ativamente desse momento. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários algo que represente o que você está sentindo agora. Pode ser: eu creio, eu recebo essa nova história. Deus está falando comigo, eu estou em processo, ou eu confio mesmo sem entender. Se quiser, escreva também qual área da sua vida você sente que Deus está trabalhando neste momento. Quando você comenta, você transforma essa palavra em uma declaração viva e fortalece não só a sua fé, mas também a de quem vai ler depois. Você não está sendo chamado para ignorar o que viveu, mas para não permitir que o que passou determine o que está por vir. Existe uma diferença entre aprender com o passado e viver preso a ele. Muitas vezes, sem perceber, você começou a se proteger emocionalmente, diminuindo expectativas, evitando criar esperança, tentando não se frustrar de novo. Só que essa proteção, que parecia necessária, também acabou bloqueando a sua capacidade de receber o novo que Deus quer entregar. Talvez você tenha começado a pensar que o problema era você, que se ainda não aconteceu, é porque você não fez o suficiente, não orou o suficiente, não foi forte o suficiente. Mas Deus não trabalha com merecimento humano. Ele trabalha com graça e propósito. A nova história que ele confirma não nasce da sua perfeição. Nasce da decisão dele. E isso muda tudo, porque tira o peso das suas costas e coloca a confiança no lugar certo. Enquanto Deus estava em silêncio, você estava sendo fortalecido de maneiras que não percebeu. Situações que antes te destruiriam hoje já não têm o mesmo poder. Palavras que antes te derrubavam hoje já não encontram tanto espaço. Isso é crescimento. Isso é preparação. Mesmo quando você achava que estava parado, algo dentro de você estava sendo estruturado para suportar o próximo nível da sua história. Existe também uma batalha invisível que você não vê. Nem tudo o que demora é atraso. Muitas vezes é proteção contra aquilo que você ainda não consegue enxergar. Deus vê cenários completos, enquanto você vê apenas recortes. Ele sabe exatamente o momento em que entregar algo não vai te ferir, não vai te confundir e não vai te afastar do propósito maior. A confirmação que você recebe agora é um sinal de que esse tempo está se aproximando. Talvez você esteja se sentindo cansado, até de esperar. Cansado de ser forte, cansado de confiar, cansado de explicar para os outros que você ainda acredita. Deus vê esse cansaço. E Ele não despreza corações cansados. Ele os renova. Muitas vezes, a nova história começa exatamente quando você já não tem mais força para fingir que está tudo bem. É nesse ponto que a graça age com mais intensidade. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários algo simples, como Deus me vê, Ele sabe o que eu estou passando, ou eu não estou esquecido. Esses comentários não são apenas palavras, são formas de alinhar o coração com a verdade que está sendo liberada aqui. Às vezes, declarar isso em voz escrita é o primeiro passo para quebrar pensamentos que te mantiveram preso por tanto tempo. Continue atento, porque essa confirmação não vem para criar expectativa vazia, mas para preparar o seu coração para sustentar aquilo que está por vir. Deus não desperta esperança sem responsabilidade.
Ele desperta quando sabe que você já consegue caminhar mesmo sem todas as respostas. E isso mostra o quanto você amadureceu, mesmo sem perceber. E talvez, enquanto você ouve tudo isso, exista uma parte sua que ainda luta para acreditar completamente. Não porque você não crê em Deus, mas porque você já acreditou muitas vezes antes e acabou se machucando no processo. Isso acontece quando a fé passa por longos períodos de espera, quando as promessas parecem distantes e a realidade insiste em mostrar o contrário. Deus sabe exatamente onde essa dúvida mora dentro de você. Ele não se assusta com ela, nem se afasta por causa dela. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Muitas pessoas confundem fé com ausência de questionamentos, mas fé verdadeira continua mesmo quando as perguntas não têm resposta imediata. Talvez você tenha orado pedindo clareza, direção, um sinal mais evidente. E muitas vezes, o silêncio foi a única resposta que você recebeu. Esse silêncio, porém, nunca foi vazio. Enquanto você achava que Deus estava distante, Ele estava trabalhando em áreas que você nem imaginava que precisavam ser ajustadas. Ajustando sua visão, fortalecendo sua estrutura emocional, preparando você para não quebrar quando aquilo que foi prometido finalmente chegar. Existe um momento em que Deus permite que tudo fique quieto, exatamente para que você aprenda a ouvir o que não faz barulho. É nesse tempo que a sensibilidade espiritual cresce, que você passa a perceber movimentos sutis, direções internas, alertas que antes passariam despercebidos. Talvez você tenha começado a sentir isso recentemente, uma atenção maior aos detalhes, uma inquietação que não te deixa ignorar certas decisões, um desconforto com caminhos que antes pareciam aceitáveis. Nada disso é coincidência, é alinhamento. Quando Deus confirma uma nova história, Ele também começa a desmontar antigas versões suas que não suportariam o próximo nível. Versões que se contentavam com pouco, que aceitavam migalhas emocionais, que se acostumaram a sobreviver em vez de viver plenamente. Esse processo nem sempre é confortável, porque envolve desapego, envolve dizer não para coisas que já fizeram parte da sua identidade. Mas toda reconstrução começa com a remoção do que não sustenta mais. Talvez você tenha sentido uma espécie de luto nos últimos tempos. Um luto silencioso, difícil de explicar, como se estivesse se despedindo de uma fase da sua vida sem saber exatamente o que vem depois. Esse sentimento não é perda, é transição. É o espaço entre o que já não serve mais e aquilo que ainda está sendo preparado. Deus trabalha muito nesse intervalo, mesmo quando você sente que está apenas esperando. E enquanto essa nova história não se manifesta por completo, Deus cuida daquilo que mais poderia te atrapalhar. O medo de dar errado outra vez. O medo de confiar e se frustrar. O medo de criar expectativa e ver tudo desmoronar. Esses medos não surgem porque você é fraco. Surgem porque você já foi forte por tempo demais. Deus não ignora isso. Ele vai curando essas áreas aos poucos, fortalecendo sua confiança passo a passo, sem pressa, sem violência espiritual. Talvez você esteja percebendo que já não reage como antes. Situações que antes te tirariam a paz, hoje apenas te fazem respirar fundo. Pessoas que antes tinham poder sobre suas emoções hoje já não têm o mesmo controle. Isso é crescimento, mesmo que você ainda não veja resultados externos. Deus começa mudando reações antes de mudar cenários. Ele muda a forma como você enxerga para depois mudar aquilo que você vê. Existe também algo importante acontecendo no nível da sua identidade. Você está deixando de se definir apenas pelas circunstâncias. Está começando, mesmo que de forma tímida, a se enxergar como alguém que não foi esquecido, como alguém que ainda faz parte de um plano maior. Essa mudança interna é uma das maiores confirmações de que uma nova história já começou. Porque quando Deus muda a forma como você se vê, Ele muda a forma como você caminha. Enquanto isso, pessoas ao seu redor podem não entender. Podem achar que você mudou, que ficou distante,
que já não aceita certas coisas. E talvez você realmente tenha mudado. Mudado porque não dá para continuar igual quando Deus começa a reposicionar. Nem todo mundo vai compreender esse processo, e você não precisa explicar tudo. Algumas transformações são silenciosas e profundas demais para serem justificadas. Continue aqui, continue ouvindo com atenção. Essa palavra ainda está construindo algo dentro de você. E quanto mais você permite que ela se aprofunde, mais clareza começa a surgir sobre o que precisa ficar e o que precisa ser deixado para trás. A nova história não se manifesta de uma vez. Ela se revela em camadas, no tempo certo, no ritmo que você consegue sustentar. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que essas palavras descrevem exatamente o que você tem vivido, escreva nos comentários algo simples, como "Isso sou eu", "Parece que estão falando da minha vida", ou "Deus sabe exatamente onde eu estou". Às vezes, reconhecer isso em palavras ajuda a organizar aquilo que estava confuso por dentro e prepara o coração para os próximos passos desse processo que ainda continua. E nesse processo, Deus também vai revelando verdades sobre você que ficaram escondidas por muito tempo. Verdades que não surgem para te expor, mas para te libertar. Talvez você esteja começando a perceber forças que não sabia que tinha, limites que antes não existiam, discernimento onde antes havia confusão. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando você passa tempo suficiente no silêncio, quando você permanece mesmo sem respostas imediatas, quando você escolhe não desistir mesmo cansado. Você pode ter se acostumado a sobreviver, a apenas aguentar os dias, a seguir no automático esperando que algo mude. Mas aos poucos, Deus começa a despertar algo diferente dentro de você. Um desejo de viver de forma mais consciente, mais alinhada, mais verdadeira. Não é pressa, é clareza. Não é ansiedade, é direção. E essa mudança interna é uma das confirmações mais fortes de que uma nova história já está em andamento. Talvez você esteja entendendo agora por que certas portas precisaram se fechar, por que alguns caminhos simplesmente não avançaram, mesmo quando você se esforçou. Não foi rejeição, foi redirecionamento. Deus protege você até de coisas boas que chegam fora do tempo. Ele enxerga consequências que você ainda não vê, e por isso, Ele segura, ajusta, espera. Não porque Ele quer te frustrar, mas porque Ele quer te preservar. Existe também algo sendo tratado no seu coração, em relação à confiança. Não apenas confiar em Deus, mas confiar novamente em si mesmo. Confiar que você pode recomeçar, que você pode tentar outra vez, sem carregar o peso das tentativas anteriores. Deus não te chama para repetir padrões. Ele te chama para construir algo novo a partir de uma base diferente, mais firme, mais consciente. Enquanto isso, talvez você esteja aprendendo a ouvir mais e falar menos, a observar mais e reagir menos. Isso não é fraqueza, é sabedoria sendo formada. Pessoas que passam por processos profundos com Deus não se apressam em explicar tudo, porque entendem que nem todos precisam compreender agora. Algumas coisas só fazem sentido depois que se manifestam. E se em algum momento você se sentiu deslocado, como se não pertencesse mais a certos lugares, certas conversas ou certas rotinas, saiba que isso faz parte. Deus muda o ambiente interno antes de mudar o externo. Ele amplia sua visão para que, quando o novo chegar, você consiga reconhecer e sustentar. O desconforto atual não é sinal de perda, é sinal de crescimento. Talvez você esteja percebendo que já não consegue mais ignorar o que sente, que fingir que está tudo bem ficou difícil. Isso não é retrocesso, é honestidade emocional e espiritual. Deus trabalha melhor em corações que param de se esconder, que reconhecem suas limitações e permanecem mesmo assim. A nova história não exige que você seja forte o tempo todo, exige apenas que você seja verdadeiro. E quanto mais você permite que esse processo aconteça, mais você entende que não está atrasado.
você está no tempo certo para a maturidade que agora possui. Se certas coisas tivessem acontecido antes, talvez você não estivesse preparado para cuidar, manter ou valorizar. Agora, algo mudou. Agora, você enxerga diferente. Agora, você sente diferente. E isso faz toda a diferença. Se enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você confirma que esse processo é real, escreva nos comentários algo simples, como: eu sinto que algo mudou. Eu não sou mais o mesmo. Ou, Deus está me preparando. Às vezes, reconhecer isso em palavras ajuda a afirmar aquilo que já está sendo construído por dentro e mantém o coração alinhado com o que ainda está por vir. Se você chegou até o final deste vídeo, isso não foi por acaso. Permanecer até aqui mostra que você estava realmente atento, buscando entendimento e confirmação de Deus. Por isso, este é um momento importante de decisão. Inscreva-se no canal agora, para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e te ajudam a permanecer firme enquanto Deus escreve essa nova história na sua vida. Agora, se você ficou até o final, eu quero que você comente algo específico, como um selo desse momento. Escreva nos comentários: eu recebo minha nova história. Se quiser, escreva também: eu confio no processo. Ou Deus está cuidando de tudo. Essas palavras não são apenas comentários, são declarações de fé e posicionamento espiritual. Deixe o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão esperando uma confirmação de Deus. Um gesto simples pode fazer com que essa palavra chegue exatamente a quem precisa ouvir. E não saia ainda. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele se conecta diretamente com tudo o que Deus começou a revelar aqui e vai aprofundar ainda mais esse processo que está sendo iniciado na sua vida. Quando Deus começa a falar, Ele sempre tem mais a mostrar.